Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa aula de número 8, do seu curso de anotação e plotagem. E na aula de hoje, especificamente, pessoal, nós vamos continuar então aí com a parte de baixo do nosso projeto, Ou seja, constituindo ainda a planta baixa, aqui mais na parte norte do projeto, tá bom? E aí eu vou explicando para vocês mais algumas instruções aí durante a nossa aula. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar aí, então, como eu comentei, constituindo a planta baixa do nosso projeto. Vamos fazendo aí alguns pequenos ajustes, com as camadas, com algumas coisas, pertinentes aí à planta baixa. E também, pessoal, nós vamos começar a ver o menu anotação, tá? Então, eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, no menu anotação. E aí nós veremos a cada aula, pessoal? Eu estava pensando assim, a cada aula ou intercalado entre as aulas, a gente estudar, então, cada painelzinho desse aqui, ó, então, no menu anotação, tá bom? Então, possivelmente, na aula de hoje, eu vou comentar com vocês sobre todas essas ferramentas que tem aqui no painel texto. Aí, nas próximas aulas, a gente vai entender todas essas ferramentas que tem aqui, ó, no painel cotas, linhas de centro, linhas de chamadas, e assim sucessivamente, tá bom? Então, aí, meio que intercalado entre os assuntos que a gente vai desenvolvendo, a gente vai vendo, então, aí, estes painéis aqui no AutoCAD, tá bom? Muito bem, então. Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa planta. Nós havíamos parado aqui na parte leste, do projeto. Tínhamos feito aqui, então, esse cômodo aqui e esse outro cômodo aqui, tá? Eu havia comentado com vocês, pessoal, que a gente poderia aqui, por exemplo, fazer uma sala de leitura ou nessa parte daqui colocar um escritório, mas, pessoal, é a minha opinião, tá? De repente, se você quiser, aqui pode ser um quarto, por exemplo, de visitas, tá? Aqui pode ser um quarto de visitas, pode até ser uma suíte também, Preferencialmente, na parte de baixo é ideal que tenha um banheiro comercial, aliás, um banheiro que tenha um banheiro social na parte de baixo, tá? Mas não impede de você, por exemplo, depois renomear isso daqui, colocar como um dormitório, ou então colocar aqui dormitório de visitas, ou até mesmo dispensa. Isso daí é independente do que você vá aceitar dentro do seu projeto, tá? As ideias que eu estou passando aqui no vídeo, pessoal, são ideias, obviamente, hipotéticas, e a gente vai desenvolvendo aí e entendendo o conceito do projeto, tá bom? Na aula de hoje, então, a gente vai começar a fazer aqui as partes do fundo, tá? A gente vai desenvolver, então, aqui o posicionamento da piscina. Tem algumas partes aqui que eu vou mostrar para vocês que, na verdade, é como se fosse uma pequena escada. Não chega a ser uma rampa, mas é uma escada que leva até a borda da piscina. Do lado da piscina, a gente vai meio que desenhar alguma coisa relacionada aí ao pergolado. E desse lado direito a gente vai desenvolver também outros ambientes que serão os ambientes aí da área de churrasqueira, tá? Agora, vale ressaltar, pessoal, o seguinte, que o que a gente desenhar aqui na planta baixa, a gente está passando uma navalha, literalmente está cortando o projeto a 1,5 m de altura e estamos vendo o que está para baixo desse 1,5 m de altura, certo? Nas próximas aulas, a gente vai começar a falar sobre níveis também. Então, a gente vai começar meio que determinar os níveis de cada cômodo aí do projeto. E muita coisa nesse nível baixo, na planta baixa, pessoal, ele estará acima desse campo de 1,5 m. Então, esses objetos que estarão acima dessa visão de 1,5 m de altura, a gente vai representar, então, com linhas tracejadas, tá bom? Vocês vão começar a entender um pouquinho mais quando a gente colocar, então, esta simbologia de nível e também quando a gente for desenvolvendo aí os cortes, tá? Muito bem, então. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esta parte, pessoal, da piscina, tá? A piscina, pessoal, ela fica logo à frente da parede cortina, tá? Porque aqui na nossa sala nós teremos isso aqui, praticamente vai ser uma parede cortina e terá, obviamente, uma porta, tá? Então, você vai poder abrir, que será a porta de correr. Então, a pessoa que está aqui na sala, ela automaticamente já pode ter acesso, então, aí à piscina, tá?
Essa piscina, pessoal, ela está localizada aqui com uma distância aproximada de 3 metros. Então, ó, você pode até fazer assim, ó, faz uma linha de referência. Vamos fazer aqui, ó, uma linha de referência daqui, ó, no ponto do meio para lá. Nós vamos colocar 3 metros, tá? Ó. Então, aqui é exatamente onde começa a piscina, nesse ponto. Essa piscina aqui, pessoal, a gente pode fazer ela assim, ó. Quer ver, ó? Daqui para cá, deixa eu ligar aqui o F8, ó. Vou ligar o F8, ó, tá? Essa piscina aqui, a gente pode colocar ela com 5 metros, ou pode ser 4,30, ó. Vamos colocar assim, ó, 4,3 para esse lado, ok? E vamos colocar 4,3 para esse outro lado, tá? Ó. Então, ela vai ter aí praticamente 8,60 metros, tá? E aqui, ó, de largura, a gente pode colocar ela com 5 metros, tá? Ó, podemos colocar 5 metros. A gente vem aqui, acerta com o rastreador, clica aqui e clica aqui, tá? Então, uma piscina bacana, tá? Não chega a ser uma piscina nem muito grande, também nem muito pequenininha, mas fica legal. Vocês podem observar aí, então, que ela vai ter 8,60 metros por 5 metros, tá bom? Muito bem, então a piscina está aqui nessa posição correta, tá? Eu peguei a partir desse centro, tá? E trouxe as medidas para cá, tá? Então, vocês coloquem aí as mesmas referências, tá? Muito bem, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui algumas camadas, ó. Eu vou criar uma camada aqui chamada escada, ó. Escada interna, tá? Essa camada da escada interna, pessoal, eu vou colocar ela com uma outra cor, pode ser essa cor aqui, ó, 110, tá? Ok. É uma linha contínua, tudo bem? E aí, ó, aqui, ó, tá vendo a espessura, pessoal? Eu vou colocar ela um pouco mais fina, vou colocar como 20. Tá? Por quê, pessoal, que ela é como 20? A escada interna, que é essa escada aqui, ó, do nosso projeto, eu não posso colocar ela aqui, pessoal, com a mesma camada da alvenaria. Por quê, pessoal? Porque a escada, nós não estamos vendo ela cortada, olhando daqui de cima. Nós estamos vendo as pontas ou as arestas aqui, ó, né, ou as partes da quina de cada degrau como literalmente então arestas, tá? Então pode ser aí um pouco mais finas, tá? Eu coloco aqui geralmente com esse valor de 0,2. Contudo, quando a escada ultrapassa esse 1,5 metro de altura que eu comentei, que está acima do nosso campo de visão, aí nós colocamos como tracejada, tá bom? Então a gente faz assim, ó, a gente vem aqui, ó, cria uma nova e vamos colocar assim, ó. Projeção da escada, ó, interna, tá? Aí sim, essa daqui ó, a gente preferencialmente deixa com a mesma cor, ela pode ter exatamente a mesma espessura, tá bom? Contudo, ela tem que ser tracejada, tá? E pode pôr essa daqui, ó, tracejada 5 mesmo, ok, tá? Então essa aqui é a projeção da escada, tudo bem? Bom, aí agora nós vamos criar uma nova, e essa daqui vai se chamar escada externa. A camada aqui, ó, da externa, nós vamos colocar uma outra cor, pode ser aqui a 140, tá? Essa daqui tem que ser toda solid line contínua, e ela é mais fina mesmo, ó, tá? Ó, então ela é fininha aqui, tudo bem? Vamos aproveitar que a gente já está aqui, pessoal, vamos criar uma nova camada. Essa camada eu vou chamar ela de pisos externos, tá? Porque o que acontece? Aqui na parte de trás do projeto, pessoal, vai ter muito partes calçadas e partes não calçadas. Ou seja, onde terá a parte aí de permeabilização, onde tem grama, vegetação, paisagismo, e terá partes calçadas, realmente com pedras, né? Ou pode ser algum tipo de piso, tá? Então a gente vai usar essa aqui, ó, pisos externos, tá? Então a gente vai meio que desenhar por enquanto e aí depois a gente vai definir então o que é cada parte, se é parte de vegetação, se é parte calçada ou não. A gente vai definindo aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Essa aqui, ó, pisos externos, pessoal, pode colocar com uma outra cor também, vou colocar esse azul 160, e só que eu vou colocar um pouquinho mais fina, tá? Eu vou pôr 13 aqui, ó, tudo bem? Então a gente criou aí essas camadas. Já na sequência, vamos fazer então a parte da piscina, mas deixa eu só fazer uma alteração rapidinho aqui com vocês, pessoal, com relação à escada interna, tá? Então vamos lá. Aqui na escada interna, eu vou considerar aqui, ó,
esta parte de trás realmente como alvenaria, tá? E essa parte aqui eu vou considerar como guarda-corpo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vou criar uma nova camada chamada guarda, tá? Ó, tracinho corpo da escada interna. Ok? Essa daqui, ó, eu vou colocar com uma outra cor. Pode ser essa daqui, ó, a 60. Tá uma cor mais vívida, ok? Ela tem que ser, obviamente, contínua. E também não pode ser com 1.4, pessoal, porque a gente não está cortando aqui, ó, uma parte do guarda-corpo, tá? Uma parte até está cortada, outra parte não. Então, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, essa guarda-corpo interna. Essa eu vou deixar como contínua e 0.4, que é a mesma da alvenaria. Contudo, eu vou criar uma nova e vou chamar também de guarda-corpo da escada projeção. Tá bom? Ó, projeção. Aí eu vou deixar com a mesma cor, só que aqui eu vou colocar então tracejada. Ok, tá? Essa daqui, ó, tá vendo aqui, pessoal? Eu vou até manter ela com 0.4 porque é uma projeção cortada, tá? Que está acima de 1,5 m de altura, tá? Vocês já vão entendendo na sequência. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no projeto, ó, aqui como já está separado, a gente deixa como alvenaria. Contudo, esta daqui, ó, a gente vem no painel modificar, pega o comando quebrar ou comando break, clica na linha e rompe bem aqui, ó, tá? Então, ó, esta linha aqui, ó, essas duas e essa aqui a gente muda para a camada guarda-corpo da escada, ó, normal, tá? Ó, a contínua. Tudo bem? Deixa eu apertar o ESC aqui, ó, isso. E aqui nessa linha também, ó, esse pedacinho aqui, a gente já passa para cá também. E, pessoal, as linhas aqui, ó, essas linhas que estão do lado direito da escada, a gente vai colocar como escada. Cadê? Que a gente fez aqui, ó, escada interna, tá? Ó, é uma linha contínua e um pouquinho mais fina. Tudo bem? E essas daqui, provisoriamente, tá, pessoal? Essas daqui, a gente vai colocar escada, ó, projeção aqui, ó, projeção da escada interna, tá? Ó. Depois, obviamente, que a gente vai colocar aqui a simbologia, tudo direitinho. E o que passar de 1,5 m de altura aqui, a gente vai alterar, então, aí para a camada projeção, tá? Eu só não gostei desse tracejado aqui. Vou pegar um pouco menor. Deixa eu ver aqui, ó, projeção da escada. Vou clicar aqui em tracejada, clico em carregar. E vou dar uma olhadinha aqui. A gente colocou as 5, né? Ó, 0,5. Eu acho que ela é já uma bem estreita, né? Muito estreita. Bom, essa daqui, ó, tá vendo? Ó, tá a 0,5, pessoal, ela já tá carregada, né? Como eu até comentei com vocês nas aulas passadas. Bom, para eu desejar que fique um tracejado um pouco mais estreito, de imediato eu posso apenas alterar a escala desse tracejado, tá bom? Mas eu posso aí também depois criar um estilo de linha, e esse próprio estilo de linha eu já criar o tracejado que eu desejo, do tamanho que eu desejo. Bom, aqui no AutoCAD, então a gente sabe que tem um comando chamado, né, que na verdade não é um comando, é uma configuração que a gente faz dentro de um determinado elemento do AutoCAD, que a gente pode alterar a escala, tá? Então, é o LTS Scale, tá? Então, você pode clicar aqui, ele vem por padrão 1. O que significa isso? Que o tamanho que você está vendo aqui na tela é o tamanho dele original. Se você quer um tracejadinho um pouco menor, você vai quebrando esse número 1. Então, qual que é a metade de 1, pessoal? É 0,5. Tá? Então, você pode pôr aqui, ó, 0,5, aperta o Enter. Você alterou a escala do tracejado, certo? Para que ele fique visível, você vai acionar o comando Regen. Ó, você aperta o Regen e aperta o Enter. Tá? Aí você vai ver então ó, que o tracejado fica um pouquinho menor. Olha lá que legal, tá bom? Isso serve, pessoal, para todas as linhas tracejadas. Então, quando você usa o LTS Scale, na verdade você está alterando a escala de todas as linhas que tem traços, pontos, linhas tracejadas e assim por diante. Eu geralmente aconselho você criar o seu próprio estilo de linha com tracejados, tá? E aí eu explico um pouquinho mais para frente como é que faz isso. Tudo bem? Muito bem, então voltando aqui na parte da piscina, pessoal, vamos criar uma nova camada, vamos chamar ela de piscina, né? Ó.
Essa camada piscina, pessoal, eu vou colocar ela com uma outra cor, pode ser essa cor aqui, ó, a 220. Ela é uma linha contínua, tá? E, contudo, ela é mais fina. Então, eu vou colocar aqui 20 também, tá? Porque ela não é um objeto que está cortado. A gente está vendo lá embaixo, então, é uma aresta, né? Uma coisa que está lá mais para baixo, tá bom? Vou deixar ela aqui como a nossa camada de uso. E aqui, então, a gente vai desenhar literalmente a piscina, tá? A gente vai selecionar aqui, mudar para piscina. Pode vir aqui, ó, selecionar piscina. E aí, nós vamos usar aqui o comando aqui, deslocamento, ó. Vamos transformar isso aqui, pessoal, em uma polilinha, vai ficar mais fácil para nós, ó. Observem que está apenas como linhas soltas, né, ó. Se você pegar aqui, você vai observar que aqui você tem uma linha do lado direito, aqui é outra linha e aqui é outra linha, tá? Eu quero transformar em uma polilinha, então seleciono todos os objetos que eu quero, venho aqui em modificar, e aí eu vou usar aqui o comando unir, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, tá vendo? Tem o comandinho unir, você clica aqui no comando, então a partir de agora, quando você seleciona, isso daqui virou uma polilinha, tá? Ou em inglês aí, famosa polyline, tá bom? Então vamos pegar aqui um comando deslocamento, pessoal, vamos colocar aqui, eu acho que ponto 30 tá bom? E aí a gente coloca a borda da piscina para fora, ó, tá? Então a gente usa o deslocamento para fora. Como está como uma polilinha, então ele já gera a outra camada aqui, ó, tá? A gente pode até criar uma camada nova, pessoal, chamada assim, ó. Piscina borda, tá? A borda aqui a gente só pode alterar a cor, tá? Vamos deixar uma cor assim, ó, jogada pro 32. Fica melhor, tá? Então a gente pega essa daqui, ó, essa polilinha de fora. Então a gente coloca a piscina borda. Tudo bem? Bom, aqui, ó, na piscina, pessoal, a gente pode fazer aqui uma linha. Deixa eu colocar num ângulo de 45, aqui, ó, 45, e vou ligar o polar, tá? Então aqui, ó, você vai fazer uma linha daqui para cá, ó, nesta posição, pessoal, vamos colocar aproximadamente 1,5, tá? Então a linha vai começar aqui, contudo ela vai ficar no ângulo de 45, tá? Então aqui vão ser tipo degraus para a escada, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer uma outra linha, pegando aproximadamente aqui, ó, daqui para baixo, pessoal, 75, ó, ponto 75, e vamos descer uma outra linha no ângulo de 45, tá? E aqui, ó, ela vai chegar aqui, ó. Isso, de forma que aqui, então, são degraus, aqui pode ser uma piscina um pouquinho mais rasa para crianças, e aqui a piscina pode ser mais funda. Depois, inclusive, a gente pode até colocar uma indicação aqui dentro, uma seta, indicando que para esse lado de cá tem uma parte mais profunda, ou seja, a piscina ela tem uma inclinação lá no fundo, tá bom? Muito bem, então a piscina está aí basicamente constituída nesse trecho. Agora, pessoal, nós vamos pegar outra camada que a gente havia feito, chamada pisos externos, tá? Ó, seleciona ela aqui, ela é uma linha mais fina. Ah, pessoal, aliás, vamos pegar aqui, ó, escada externa, vamos pegar a escada externa primeiro, que ela está com 20, e nós vamos fazer isso daqui, ó. Vejam só que legal. Aproveitando que o nosso polar está ligado, pessoal, a gente vai vir aqui com o comando linha. Na borda da piscina aqui, ó, você vai fazer uma linha, tá? Esta linha aqui, ó, vamos colocar ela com ponto 6, tá? E aí uma outra linha aqui também, ó, daqui para baixo, ponto 6, tá? E aí a gente vai interligar aqui. Ou seja, isso daqui antes da borda da piscina é como se isso aqui fosse um patamar, um pouquinho mais alto. E aqui, ó, pessoal, nessa lateral, com o polar ligado, você vai fazer uma linha aqui, ó, nesse sentido, tá? Ó. Então, ela vai vir até mais ou menos aqui, tudo bem? E aí, a outra linha do outro lado, a gente vai vir com ela aqui, ó. Ela tem que vir exatamente no ângulo de 45, tá? Contudo, ó, observe que ela vai passar aqui pela residência e aí você vai trazer ela um pouquinho mais para cá, ó, no ângulo de 45 também, tudo bem? E aí, nós vamos fazer uma linha aqui, ó, vindo para cá. E aí, essa linha, praticamente aqui desse lado, ela já vai encontrar aqui dentro, né? Ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente usa aqui o aparar, tá? Ó, limpa aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, ela vai ficar aqui nesse cantinho, ó, da parede, tá? E aqui, a gente usa o aparar com Enter 2 vezes, já limpa aqui e limpa aqui. Tudo bem? Então, olha só, aqui eu terei um degrau, tá? As alturas eu ainda não defini ainda, pessoal,
porque na hora que a gente for fazer os cortes, a gente vê isso daqui direitinho, tá? Lembra que eu comentei com vocês nas aulas passadas que a casa aqui, ó, a sala, ela é um pouquinho mais baixa. Depois, esse trecho da escada aqui, ó, é como se aqui fosse mais baixo o terreno, só que aí vai subindo e a piscina está um pouquinho mais alta. Mais ou menos aí meio metro mais alto do que a sala, tá bom? Então, é como se aqui fosse uma parte mais alta do terreno, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente pode pegar, pessoal, e dividir isso daqui, ó. Por exemplo, a gente quer colocar 3 degraus. Então, a gente pega uma linha daqui para cá, tá? Vem aqui, ó, no comando desenhar. Aqui no comando desenhar, pessoal, nós temos esse comando aqui, ó, que é o dividir, tá? Você vai clicar no comando, vai selecionar a linha, tudo bem? E aí ele vai pedir o número de segmentos, não é o número de degraus agora, é o número de espaçamentos, tá? Então, vamos colocar, por exemplo, 3 e eu aperto o Enter. Aí, o que acontece? O AutoCAD, ele dividiu essa linha em 3 partes, tá? Contudo, não dá para ver, porque ele gerou pontos. Então, a gente vem aqui em utilitários, ó, estilo de ponto. O ponto nosso, ele está como um pontinho, literalmente, tá? Mas eu quero que o AutoCAD mostre para mim onde tem pontos, ele mostre esta simbologia. Então, eu clico aqui e dou um OK. E, então, a gente vai ver então os pontos lá, ó, que o AutoCAD inseriu na divisão, tá? E aí, então, tendo esta divisão, a gente consegue, então, ó, pegar, né, no caso, essa linha aqui, ó, ela foi dividida perfeitamente em 3 partes. Eu coloquei 3 segmentos, tá? Então, a gente consegue, então, ó, fazer o restante do degrau, tá? Ó, vem até aqui, pode pegar esta linha, traz ela para cá, ó, e você vai encontrar o ponto de intersecção bem do outro lado, tá bom? Comando linha, clica no ponto, clica aqui, pega a linha, traz com o clipe e traz aqui, ó, no ponto de intersecção, tá? Os pontos aqui, ó, eu seleciono com a janela azul e deleto, tá? Que foi apenas referência, e a linha do meio também eu deleto, tá? Então, nós teremos aí, ó, praticamente 3 degraus, tá? Não chega a ser degraus muito alto, não, tá? Quando a gente definir o nível da borda, pessoal, aqui da piscina, nas aulas de nível, e aí a diferença que a gente encontrar do nível da borda em relação ao nível da sala, aí a gente vai descobrir, então, as alturas dos espelhos, tá bom? E a gente vai vendo isso aí direitinho na sequência das aulas, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nessa parte do projeto, porque aí depois a gente vai constituir, então, aqui do lado, uma área bem legal, onde vai ficar, então, aí aquelas cadeiras de banho de sol, né? Cadeiras ali para as pessoas ficar tomando sol, e aí a gente vai aproveitar também, fazer uma parte bem legal aqui de recreação, um pergolado, e assim por diante, tá bom? Para a nossa aula não ficar muito extensa, vamos comentar então um pouquinho aqui, vindo aqui em anotação, vamos falar sobre esse painel texto. Tem algumas coisas bem legais aqui, que são aí, obviamente, assuntos relacionados aí ao nosso curso, a anotação, né? Então tem coisas bem interessantes aqui. Como eu comentei lá no comecinho do vídeo, então aí nas próximas aulas a gente vai entendendo todas essas ferramentas que tem aqui, então, nesses outros painéis também, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, logo de imediato, nesse painel de anotação, a gente tem 2 tipos de textos. Esses textos aqui, ó, texto multilinha e texto linha única, na verdade, pessoal, são esses que estão aqui, ó, em padrão. Se você vir aqui, ó, no painelzinho anotação, é esses 2 aqui, ó, tá vendo? Ó, texto multilinha e texto linha única, tá? Não tem segredo nenhum, tá bom? E você vindo aqui, então, em anotação, você pode selecionar aqui, tá? Quando você clica, então você tem o multilinha. O multilinha, pessoal, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, um pouquinho mais para frente, que na verdade é um texto que ele vai ficar dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa, ou dessa borda, ou dessa moldura, você literalmente pode digitar o texto que você quiser. Geralmente ele é mais utilizado, pessoal, para textos grandes, de repente uma informação do projeto, uma descrição importante que você precisa pôr, ou uma lei, ou alguma coisa pertinente, ou algum informativo, ou algum texto um pouco maior relacionado a algum detalhamento do projeto, então você usa o texto multilinha, tá? Quando são textos curtos, por exemplo, nome de ambientes, indicação de uma projeção, indicação de um detalhamento, coisas mais simples, aí você usa o texto linha única, tá? Aqui, ó, no texto multilinha, quando você clica, e automaticamente vai aparecer aí do lado do seu cursor a palavrinha ABC, então significa que está com o texto de multilinhas, tá?
Então, quando você clica, você abre uma borda, né, como eu comentei, ou uma janela, ou uma caixa, e aqui dentro, literalmente, então, você vai digitar. Aqui, praticamente, pessoal, você tem todas as configurações que você teria para inserir um texto como você teria, por exemplo, no Microsoft Word. Tá? Tanto é que aqui em cima você tem todas as ferramentas. O AutoCAD habilitou uma nova ribbon chamada Editor de Texto, onde você pode selecionar os textos, se você quer com propriedades anotativas, se você quer sem propriedades anotativas, colocar alturas. Aqui você tem formatação, parágrafos e outras informações. Depois nós teremos uma aula exclusiva somente falando sobre este painel editor de textos, tá? Então aqui você pode literalmente depois digitar o seu texto normal, você vai apertando o Enter, ele desce para baixo, ó, tá? Então é como se você estivesse digitando literalmente uma carta, tá? E aí depois você tem então todas essas configurações, tá? Terminou o texto, clica aqui em fechar editor de texto, então o texto é inserido aí no seu projeto. Como eu comentei, o texto multilinha ele é interessante então para você colocar literalmente textos aí ou contextos realmente grandes, ou informações realmente grandes, tá? O texto linha única é aquele que você viu aí nas aulas passadas. Quando você clica, você vai selecionar aqui, ó, o ângulo, especificar o ângulo. Quando a informação já estiver com alturas já inseridas lá na criação de textos, tá? Ou seja, se você vir aqui, ó, em padrão, no painelzinho anotação, ó, lembra que a gente clicava aqui no pincelzinho? Então, quando o texto que você selecionou, ele já tem uma altura específica, aqui na tela, quando você insere um texto de linha única, você só vai colocar o ângulo de rotação, tá bom? Você vindo aqui, ó, no pincelzinho, você vai abrir essa janela, legal? Contudo, se você vir aqui, ó, em anotação e clicar nessa setinha aqui, ó, você também vai abrir exatamente a mesma janela de configuração e criação de texto. Legal? Então, o texto de multilinha é para criar textos longos e o texto aqui, ó, linha única, é para criar textos mais curtos, né? Como eu comentei, para indicação de algum detalhamento ou para textos de ambiente, tá? E assim por diante. Legal? Bem aqui, ó, nesse cantinho, ó, nós estamos aqui, tá, pessoal? Ó, em anotação, no painelzinho texto. Bem aqui nesse cantinho, ó, você tem uma correção ou uma verificação ortográfica. Veja que legal, pessoal. Eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou criar um texto linha única. Vou clicar na tela, colocar só o ângulo de rotação, então, para cá. E vou digitar assim, ó. Comprar pisos, ó. Pisos. Vocês podem observar ali, ó, que eu literalmente errei. Tá? Vocês podem olhar aqui que comprar é com M, né? Eu coloquei com N. Então, lá no calor da criação do projeto, na correria, obviamente que pode acontecer de você errar e ter erros de ortografia, tá? Então, aqui, ó, você tem essa ferramenta que vai fazer uma busca em todos os textos que você tenha no projeto e pesquisar ou te ajudar, então, a fazer essas correções, tá? Você vai clicar aqui no comando, vai surgir uma janela, e aí ele pergunta, ó, desenho completo. Ou seja, se você clicar em iniciar, ele vai fazer uma busca em todos os textos que você tem digitados, obviamente, dentro do projeto. Ou se você clicar aqui, ó, nessa cruzetinha, você pode selecionar a frase ou o texto que você acha que está errado, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e aí eu vou clicar nessa frase, tá? Ó, clico aqui, aperto o Enter, vai voltar a janela, tá? Foi selecionado, e aí você clica em iniciar. Quando você clica em iniciar, olha só, o AutoCAD ele vai grifar onde está o erro de português, tá? E aí ele vai te dar, ó, as alternativas corretas, olha lá. Então, comprar é com M. Então, ele vai te mostrar aqui a mais correta. E aí você pode vir aqui e digitar, né? Ou clicar, aliás, em alterar. Tá? Clica aqui em alterar, dá um OK, fechar. Então, a correção ortográfica foi feita rapidamente. Tudo bem? Bom, vou selecionar esse texto, vou fazer aqui uma cópia e vou colocar um outro texto um pouquinho mais para cá, tá? Então, às vezes acontece de você estar fazendo uma parte do projeto e você quer que os textos fiquem bem alinhados, ou seja, fiquem bem certinho um do lado do outro. Legal, né, pessoal? Na sequência aqui, ó, nós temos esse outro comando que é o alinhamento de texto, tá? Ou seja, por exemplo, ó, eu fiz aqui um texto que está um pouquinho mais tortinho, né, que o outro. Então, vejam só, eu clico no comando, tá? E eu seleciono os textos que eu quero fazer o alinhamento, tá?
Esse de cima eu vou considerar que ele já está certo. Então, esse de baixo eu quero fazer o ajuste, ou esse ou outros que eu tenha, vários outros, tá? Então, eu clico, quando eu clico, eu coloco na opção alinhamento, e aí eu tenho várias opções aqui, ó, esquerda, centro e direita, tá? Por exemplo, se eu quero trazer esse texto mais para cá, então eu uso a esquerda, tudo bem? Aí eu tenho várias outras opções aqui, ó, que são abreviações em inglês, ó, por exemplo, middle center, back left, back right, tá? Então depois você pode fazer alguns testes aqui. No nosso caso, os mais usados são esse aqui, ó, esquerda, centro e direita, tá? Então eu quero trazer esse texto mais para cá. Então eu coloco alinhado à esquerda. Quando eu clico aqui em esquerda, pessoal, eu pego o texto base, que vai ser o alinhamento, ó, que esse aqui vai servir como uma linha guia para nós. Então eu clico nele, aperto o Enter, finalizei o comando, certo? Aí eu clico então, ó, no texto de cima. Quando eu clico no de cima, então o AutoCAD me mostra através dessa linha amarela, ó, o alinhamento do texto. Olha lá, aí eu clico, os textos ficam perfeitamente, ó, alinhados, tá? Obviamente que existem outras formas de alinhar os objetos aqui no AutoCAD, pessoal, mas o uso aqui da ferramenta alinhamento de texto é mais ideal, obviamente, para textos, tá? Um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, nós temos essa opção justificar. O justificar, pessoal, ele funciona basicamente assim. Quando você está digitando um texto, ó, vou dar 2 cliques aqui. Olha, observem lá, vou escrever o meu nome, ó, Ailton. Vocês observaram aqui, ó, que o texto ele vem da esquerda para a minha direita, ó. Então estou digitando e aí ele vai indo para a direita, certo? E aí eu vou colocar mais barrinhas de espaço aqui, ó. Muito bem. Só que, por exemplo, eu queira digitar isso ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda ou do centro para os lados. Então eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Então eu clico no comando, seleciono o texto, tá? Aperto o Enter e aí eu tenho todas as opções aqui, ó, esquerda, alinhar, ajustar, centro e assim por diante. Suponhamos então que eu queira começar a digitar a partir do centro. Então clico aqui. Quando eu for editar esse texto, observem agora, ó, que o meu nome começa a partir do centro e vai indo para as laterais. Tá bom? Olha lá, então é dessa forma que você usa aí esta opção, ó, aqui de justificar. Tudo bem? Bom, aqui nesse painelzinho de texto, pessoal, um pouquinho mais acima, nós temos a opção de selecionar os textos que a gente criou com propriedades anotativas ou não. Então, todos eles vão ficar aqui. Se você clicar em gerenciar estilo de texto, vai abrir a janelinha para você criar, então, os seus estilos de texto. Tudo bem? Um pouquinho mais aqui, ó, você tem a opção para você pesquisar um texto. Como eu alterei lá o Compla, né, ó, aqui, ó, ele já fez a correção ortográfica aqui. Então, vamos pesquisar outro. Vamos supor que dentro do seu projeto você tenha aí a palavra, por exemplo, porta de alumínio. Então, de repente, você tem aí dezenas de portas de alumínio, mas aí você tem um nome específico, tá? Então, você quer procurar onde é que está esse texto. Então, de repente, seu projeto já está aí com centenas de textos. Como exemplo, eu vou apenas colocar a palavra pisos, tá? Então, olha só, eu clico aqui no azinho, aí eu venho aqui, ó, ele vai fazer uma busca, tá? E aí você vai digitar o texto que você quer. Então, eu vou colocar aqui, ó, pisos, tudo bem? E aí eu vou procurar aqui, ó, espaço, que no caso aqui é o modelo, ou layout, tá? E aí eu clico aqui, ó, localizar onde. Eu vou colocar aqui, ó, desenho completo, e aí eu clico em localizar, tá? Ó, clico aqui em localizar. O AutoCAD vai grifar para mim onde está a palavra pisos. Olha lá. Então, se dentro do meu projeto eu tivesse vários nomes pisos, ou janelas de alumínio, ou qualquer outra coisa, ele faria essa busca aí para nós, tá bom? E aí você pode vir aqui clicando em localizar próximo, ele vai saltando entre os próximos textos, tá bom? Clico aqui em concluído. É uma ferramenta bem interessante para você fazer uma busca quando o seu projeto já está aí bastante complexo, né? E aí você quer saber onde foi que você digitou determinadas coisas, tudo bem? Um pouquinho mais aqui abaixo, pessoal, vocês têm as opções para vocês mudarem o tamanho ou as alturas, né, ó, dos textos aqui, ó, tá? Ó, a altura do texto de anotação. Geralmente eu não uso isso daqui porque a gente já deixa configurado lá na hora que a gente cria o texto, tá bom? E um pouquinho mais abaixo aqui, ó, clicando em texto, vocês vão ter a opção de escala. Vocês vão clicar aqui, tá vendo? Ó, tem a opção escala. Essa opção escala, pessoal, é assim, a gente vindo aqui em padrão, a gente tem um comando escala, que ele escalona qualquer coisa, né? Aumenta e diminui qualquer coisa. Mas vindo aqui em anotação, esta opção escala, basicamente você vai alterar a altura do texto, tá? Então, por exemplo, você vai clicar aqui no comando, você vai clicar no texto, ok? E aí você vai apertar o Enter.
Tudo bem? Quando você faz isso, ele vai te dar as opções onde você quer fazer o ajuste dessa escala. Então, por exemplo, eu quero aqui na esquerda, então eu vou fazer aqui na esquerda, observem que aparece lá um pontinho, e aí de imediato ele pede aqui, pessoal, ó, especifique a altura. Então, praticamente, você estará apenas alterando a altura do texto. O tamanho que se você deixar essa linha, vai ficar o tamanho do seu texto. Olha lá que legal. Então, uma opção interessante para você alterar aí tamanhos de textos, tá? Não é a escala do texto, tá bom, pessoal? Entenda-se isso, porque aí nas próximas aulas a gente vai fazendo configurações nos textos e os textos vão se ajustando aí conforme a escala que a gente está trabalhando, tá bom? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui na nossa aula 8, tá? Na próxima aula, então, a gente continua fazendo aí as áreas externas aí do nosso projeto, combinado? Pessoal, aquele grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí das explicações e vamos que vamos aí na constituição aí do nosso projeto. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.